Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos começar a Carta aos Hebreus, né? A Carta aos Hebreus, ele não tem um autor identificado, né? Mas a gente vai perceber que o autor é muito conhecido entre os destinatários, para quem foi a carta, né? E a princípio muitos achavam que a carta tinha sido escrita por Paulo, mas vocês vão perceber que há uma abordagem diferente da de Paulo, a forma de abrir a carta é diferente, a forma de terminar a carta é diferente, tá? Essa carta, meu irmão, minha irmã, deve ter sido escrita antes da destruição do templo de Jerusalém pelo Marechal Tito em 70, né? E ela era endereçada, a princípio, aos judeus convertidos que tinham familiaridade com o Antigo Testamento, né? A gente tá vendo que, na verdade, o Novo Testamento estava sendo construído ainda, né? E havia conflito, porque estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo ou a judaizar o Evangelho. O que é judaizar o Evangelho? É colocar aqueles ascetismos, não coma, não beba, ou aqueles ritos intermináveis, ou as coisas da lei intermináveis, tá? O tema é interessante, que o tema de Hebreus, né, por isso que muitas pessoas pensam que é de Paulo, mas não está definido, e muitos estudiosos do Novo Testamento se descartaram como sendo de Paulo. Porque Paulo também fala, como ele fala aqui, da supremacia total e suficiência de Jesus como revelador e mediador da graça de Deus, tá? Jesus é o consumador e autor da nossa fé, né? E vai começar assim, capítulo 1 hoje. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, né? Você vê que ele aqui já dá claramente a supremacia de Jesus. No passado ele falou através de profetas, né? E agora ele fala aqui por meio do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, né? E lá no começo criou o universo, né? Vocês vão lembrar de Gênesis, no princípio criou Deus, a terra sem forma e vazia, criou Deus o céu da terra sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, haja luz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer que Jesus estava presente na criação. E a gente vai observar também a presença já do Espírito Santo, lá em Gênesis, quando ele fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E aí fala assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, que está dizendo aqui que todas as coisas pertencem a Jesus, né? Sustentando todas as coisas, né? Porque Jesus, como diz em João, no Evangelho de João, é o Verbo encarnado. Eu posso falar que João é o amor encarnado. É a expressão máxima do amor. E aí vocês vão ver essa coisa, quando ele fala aqui todas as coisas por sua palavra poderosa, porque você, além da criação do universo, você vai observar as leis físicas do mundo, as leis físicas elas permanecem. Quem sustenta a Terra tem uma proximidade exata do Sol e uma distância exata também. Se você está muito perto, você morre torrado. Se você está afastado, você morre congelado. Então é exatamente aquilo ali, né? A gente vê aí o ar, a água, e ainda fala sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se sentou a majestade nas alturas, tornando tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior ao deles. Ou seja, Jesus é o Filho unigênito do Pai. Filho unigênito do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade em três pessoas na diversidade. Interessante também da gente observar quando ele fala aqui da
purificação dos pecados. Então, Jesus aqui, ele, por seu sacrifício, por suas palavras, pelo Evangelho, como diz lá, como é falado lá atrás, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Jesus, o verbo encarnado poderoso, é o Logos, é o verbo, né? E fala que Jesus não pode ser comparado a ninguém, nem anjo, nem ninguém. Os anjos são mensageiros ou são espíritos ministradores, como está escrito. E agora vamos ver um tema interessante aqui para a gente refletir sobre o tema. E aí ele vai citar uma coisa do Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. Bom, meus irmãos, a gente precisa comparar o Salmo 2, com o que é citado aqui. Quando ele fala aqui no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei, o salmista fala isso aqui é o Salmo. Quando ele fala te gerei aqui, ele está falando da entronização do rei Davi ao trono de Israel. Tu és meu filho, hoje te gerei. Apesar de estar escrito gerei, está no sentido de criei. Por quê? É isso, no sentido de criei. Por quê? Porque Davi, ele é fruto da conjunção carnal, do ato sexual, da fecundação do óvulo da mãe dele. Davi, ele foi concebido de forma humana. Ou seja, é um rei, né? Ele é um rei que foi concebido de forma humana. Tá? E aí, aqui o sentido de gerei é criou. Não no sentido de gerou e criou de forma divina, mas no sentido humano aqui. Ou seja, também o nascimento de Davi, através do pai de Jessé e da mãe dele, é uma ação de Deus na história. Tá? A vontade do Pai sempre é feita. E Jesus é o rei davídico, aquele que é o nosso sumo sacerdote, é o rei davídico. Né? Aí, aqui, tu és meu filho, eu te gerei, ele está falando aqui da divindade de Jesus. Jesus, ele veio à Terra, encarnou, é o verbo encarnado, mas Jesus, ele veio aqui, ele não deixou a sua divindade, apenas abriu mão da sua glória. Precisa entender isso. Jesus é 100% humano, 100% divino. Quando ele fala aqui, gerei, Deus está falando aqui o verbo bará, que é gerar ou criar a partir do nada. Então, Davi é carnal. Jesus ou é meu filho, é o filho gerado de forma divina. E aqui está falando, gerou aqui, hoje te gerei, está falando da ação de Deus, ou do Espírito Santo, em Maria. Maria concebeu Jesus, concebeu Jesus, o óvulo de Maria a palavra não é fecundado, que não tem presença de relação sexual. O óvulo de Maria teve um crescimento, um desenvolvimento de um ser humano através da ação do Espírito Santo, sem a conjunção carnal e sem a presença do espermatozoide. Então, Maria deu origem de forma divina ao rei davídico, eterno e imortal divino Jesus. Quando ele fala aqui, tu és meu filho, te gerei, está falando disso. Não é que Jesus foi criado lá na eternidade, não. Está falando que gerou aqui em Maria. Maria concebeu, deu à luz a Jesus, o rei divino, 100% homem, 100% divino. Jesus poderia ter vindo aqui em forma, não ter encarnado, poderia, porque ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele encarnou aqui como homem, nascido de uma mulher, sem a conjunção carnal, sem o ato sexual. Por isso que Deus é o pai dele, não José, tá? de forma aqui divina. Ele foi encarnado, ele viveu como homem, foi batizado, morreu na cruz, nos salvou e ascendeu aos céus como homem e assentou-se à direita de Deus Pai.
Preciso entender, separar isso aí. E outra coisa, quando ele fala aqui, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, porque Jesus é o rei Davi, como já disse. E interessante também que a gente pode pensar no contexto da ressurreição. Tu és meu filho, hoje te gerei também, é citado lá em Atos 13:33, que pode ser considerado como o cumprimento da ressurreição de Cristo. Que é Jesus ressurreto em forma humana, divino, pela ação do Espírito Santo, né? Humano, divino, pela ação do Espírito Santo. Assim como Jesus foi concebido em Maria pelo Espírito Santo, Jesus ressuscitou pela ação do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É preciso entender isso. Então, uma coisa é o Antigo Testamento, que está falando de Davi. Outra coisa está falando aqui de Jesus no Novo Testamento, tá? E aí fala, é interessante que a gente vai observar isso aqui, porque a mensagem do Evangelho só é possível por causa de Jesus, né? Jesus foi um homem impecável, né? É o Deus homem, né? Impecável, que salva-nos por sua obra vicária substitutiva na cruz. E a maior da Bíblia, toda a presença de Jesus aqui, o mistério da justiça de Deus, aqui nos revela, porque a maior revelação da Bíblia é a vinda de Jesus, é a vida de Jesus, e que se dê a revelação, então se dá, a revelação especial, a revelação salvadora, se dá por meio de Jesus Cristo, tá? E também você vai observar que o salmista, quando compôs o Salmo 2, ele está falando do amor reverente e temor, né, diante da maravilhosa ordem, da imensidão das obras de Deus, né, no universo celeste. Não tem nada em desordem. Quem causa desordem é o ser humano, mas não tem nada no universo, foi tudo criado com ordem. Inclusive a natureza. Quando o homem pecou, ele rompeu com Deus, rompeu com a harmonia, inclusive com a natureza. Ficou desorganizada, né? Porque como está escrito lá, a natureza geme até agora em dores de parto, né? Ou seja, está esperando o julgamento, a restituição e a volta à harmonia da natureza, tá? Que não há dúvida. Você vê tremor, terremoto, você vê inundações, secas, você vê que tem um desequilíbrio. O próprio homem causa desequilíbrio, mas tem todo um desequilíbrio aí, tá? É preciso a gente entender isso, porque na restauração, na segunda vinda de Jesus, na restauração, a gente vai ver, meu irmão, o estabelecimento o estabelecimento eterno do reino de Deus aqui, e vai ser restaurado toda a harmonia da natureza, tá? Mas Jesus antes nos restaura, porque Ele nos faz cordeiro da graça mediante o trono, mediante a sua morte, e cordeiro da graça do trono, tá? É interessante a gente observar. Primeiro, olha você ver como é a misericórdia de Deus. Primeiro, Deus se preocupa, lógico, com o conjunto de tudo, mas Deus se preocupa com o homem, restaurar o homem, reconciliar o homem com Deus, né? Aceitar a graça ou não é uma opção de cada um, né? E interessante porque tudo isso a gente vê aqui em Hebreus, em um capítulo, citando e falando sobre isso. E é muito interessante a gente observar tudo isso, porque mostra aqui a suficiência de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ação do Espírito Santo, a separação entre a carnalidade da concepção de Davi e a divindade da concepção de Jesus Cristo, né? Jesus é suficiente desde o nascimento, meu irmão, minha irmã. Ele é o doador da graça e da nossa fé. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos faça refletir sobre isso. Deus nos abençoe. Amém.